Hoje o tema é ultrassom do pé. Se prepare. Ultrassom do pé, como você faz? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio Prática no Aparelho, onde nós te ensinamos o que você precisa saber para dominar a ultrassonografia músculo-esquelética, seja você iniciante no método ou avançado, praticando aí do seu próprio serviço. E o tema do episódio de hoje é ultrassonografia do pé, como eu faço. Então não se esqueça de se inscrever, clica nas notificações para você ficar por dentro de todos os novos vídeos do canal, compartilhe este vídeo com algum colega. O que é este tema? Bom, aqui na Prática no Aparelho eu não vou falar sobre teoria e também não vou falar sobre patologias, então a gente vai falar sobre o que então, Matheus? Aqui na Prática no Aparelho eu vou focar para mostrar macetes do dia a dia e de como eu faço a ultrassonografia do pé na prática. E por que esse tema é importante? Bom, poucos profissionais são confiantes em realizar uma ultrassonografia musculoesquelética. Daqueles colegas médicos e médicas que realizam este exame, nem todo mundo faz todos os exames de músculo. Muitos fazem ombro, cotovelo, mas não fazem tornozelo, não fazem pé, deixam de lado alguns desses exames. Então, o pé é um dos exames que lota na minha agenda. Por que lota na minha agenda? Porque os colegas acabam não fazendo. Então eles deixam de lado esse exame, e quando você deixa de lado esse exame, você deixa de aumentar o seu faturamento, porque a gente sabe, ultrassonografia músculo-esquelética, a gente tem aqueles combos. Então não é infrequente o colega pedir tornozelos e pés. Imagina se ele pede com Doppler, 8 exames, a gente está falando de 8 exames. Então se você não faz ultrassom do pé, você está deixando dinheiro na mesa. Sem contar que um dos melhores exames para você realizar é um ultrassom de pé quando vem a hipótese faciite plantar. E aí você já mata esse diagnóstico pela anamnese e faz um exame muito rápido e direcionado. Então vamos sair da zona de conforto e entrar na zona de aprendizado? Mas primeiro eu gostaria de falar um pouquinho como que eu comecei. Bom, ultrassom de pé, eu procurei em vários lugares qual seria um bom passo a passo, qual seria uma boa sistematização. E quando eu comecei a realizar exames, eu não encontrava nenhum. Então, eu tive que realizar o meu próprio passo a passo. E eu só consegui fazer isso depois que eu fui entendendo todas as patologias, depois que eu agreguei ressonância magnética no meu dia a dia para entender melhor a anatomia do pé e assim fazer uma sistematização na ultrassonografia do pé. E o que é uma sistematização? Qual que é a importância dela? Bom, uma sistematização é um passo a passo do seu exame. É onde você vai fazer a primeira estrutura, já vai olhar para a segunda, para a terceira, e assim você deixa de esquecer algumas estruturas e você faz um exame mais completo. A gente sabe que a sistematização ela é teórica. E no dia a dia, depois que você dominar a ultrassonografia musculoesquelética, você está autorizado a direcionar o seu exame. Então o objetivo aqui eu vou mostrar um exame completo para você, justamente para você treinar e ganhar segurança no seu exame. E quais são os principais erros que a maioria dos colegas cometem? Primeiro, não realizar este exame. Como eu falei, às vezes vem lá, ultrassom do pé bilateral, suspeita de faciite. Então é um exame que você vai direcionar e vai fazer muito rápido. O segundo erro é não fazer uma boa anamnese em um exame físico, porque ali você vai conseguir direcionar o seu exame. E diferente da ressonância magnética, radiografia, que a gente não tem o paciente, na ultrassonografia a gente pode conversar com o paciente, ele vai apontar onde está a dor e isso vai facilitar muito o nosso exame. Então vamos lá para a prática? Vamos para o aparelho? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente vai fazer o estudo de pé, muito importante, principalmente quando for realizar o exame, conversar com o paciente e olhar o pedido médico. Existe uma certa confusão entre tornozelo e pé. Então, tornozelo, articulação aqui, entre tíbia, fíbula e talos. E o pé, ele é dividido em retropé, médiopé e antepé. Então, no retropé, revisando a anatomia, a gente vai ter aqui o talos, o calcâneo. Então, aqui a gente vai ter a articulação de Chopin. No mediopé medial, a gente vai ter aqui o navicular.
E lateral a gente vai ter o cuboide. Articulando com o navicular a gente vai ter os 3 cuneiformes. Então a gente tem o primeiro meta, segundo e terceiro. O quarto e o quinto articula com o cuboide aqui. E aqui a gente vai ter falange proximal, falange distal do hálux, e nos dedos a gente tem falange proximal, média e distal. Então a gente vai conseguir observar essa anatomia óssea através de linhas brancas na ultrassonografia, separando em 2 partes, face dorsal e depois face plantar. Então vamos começar pela face dorsal, em que a gente vai avaliar 5 estruturas: ossos, articulações, músculo, espaços intermetatársicos e tendões. Vamos a elas? Começando pelos ossos, quando eu vou fazer a sistematização do pé, eu vou começar aqui no plano longitudinal, olhando aqui na tela de ultrassom. Aqui eu já enxergo, ó, essa linha branca, que é a tíbia, e aqui o talos. Essa faixa escura passando em cima do talos é a cartilagem talar. Então o talos, ele vai se articular com o navicular. Então pode observar que a linha branca ela termina e começa outra linha branca, que é o navicular. Terminou, a gente já sabe que está ao nível dos cuboides. Então estou vendo o osso cuboide, terminou, e depois o metatarso. Então olha a linha branca como vai se estendendo. E aqui eu continuo acompanhando, vou colocar um pouco de gel. Então já cheguei aqui, ó, na cabeça do primeiro metatarso. Depois a linha branca da falange proximal e falange distal. Então olha só como eu fui acompanhando a anatomia óssea baseado no conhecimento. E aí é muito simples vocês também fazerem uma varredura no plano transversal aqui na altura dos metatarsos. A imagem que a gente vai ter no aparelho é essa daqui, ó, imagens hiperecogênicas com sombra. Então tem o quinto metatarso, quarto, terceiro, segundo e primeiro. Então posso fazer varreduras cranialmente, caudalmente, e avaliar de fato a cortical óssea, porque uma das queixas é dor nessa topografia, e você pode se deparar com uma fratura por insuficiência ou por estresse. Que quando você alonga aqui o osso, você pode observar uma descontinuidade da cortical óssea, indicando ali a fratura. Não confundir com uma interlinha articular normal. Aqui no caso, se eu estou no terceiro, então vou alongar primeiro, segundo, terceiro. Se eu estou no terceiro, eu sei que ele vai articular com o cuneiforme lateral. E o cuneiforme lateral com o talos, com o navicular. E o navicular com o talos. Então, conhecendo essa anatomia, eu posso navegar em todas as estruturas ósseas. E não só avaliar o osso em si, como as articulações. Não infrequente também a gente tem artropatias do mediopé, observando osteofitose marginal, espessamento capsular e até sinovite nessa região. No nosso caso aqui, o voluntário, o exame está normal, a superfície óssea bem irregular, a articulação também. E aqui no antepé, posso avaliar as articulações metatarso falângica do hálux, interfalângica do hálux. E dos demais dedos também. Então aqui uma dica é usar uma camada abundante de gel e não comprimir muito o seu transdutor. Então só vou repousar meu transdutor no plano longitudinal, observem a camada de gel. E aqui eu estou vendo, ó, cabeça do segundo metatarso, falange proximal, falange média e falange distal. Só acompanhar as linhas brancas, e onde terminam são as articulações. E vou realizar essa avaliação nos demais dedos. Então, terceiro dedo, a gente consegue até ver a cartilagem aqui. Então, cabeça do terceiro, falange proximal, média e distal. Quarto dedo, mesma coisa. Um pouco de líquido articular.
falange proximal, média, distal e o quinto dedo. Importante vocês saberem que a gente pode observar aqui uma fusão óssea, na verdade uma falha de segmentação com uma falange fusionada na interfalângica distal. Então por aqui a gente vai navegar nas estruturas ósseas, descartando fraturas, descartando artropatias. Muita gente fala que o ultrassom não é bom para ver osso. Realmente a gente não consegue ver a medular, mas a gente consegue observar a superfície e indicar um outro estudo. Então avaliei ossos e articulações. Próximo passo, terceiro passo na avaliação dorsal. Eu vou avaliar a musculatura intrínseca do antepé. Então vou colocar meu transdutor no plano transversal e aqui eu consigo, na tela, entre os metatarsos, observar os planos musculares, a musculatura intrínseca. E onde que vai ser importante eu detalhar, falar se tem atrofia ou não. Geralmente pacientes que têm diabetes, pacientes idosos, eles podem ter uma atrofia muscular, uma hipotrofia pela própria denervação. E isso aí é importante a gente relatar no laudo, que pode ter até relação com algumas artropatias do pé. Por exemplo, uma artropatia neuropática. Então já vimos ossos, anatomia óssea, articulações e músculos. E aí uma das perguntas e dúvidas mais frequentes e uma das dificuldades mais presentes que quem faz ultrassonografia musculoesquelética, quando se trata na avaliação do pé, é sobre a técnica para avaliação do neuroma de Morton. Então eu já começo a fazer uma varredura na face dorsal. Qual que é a vantagem da face dorsal? Aqui a pele é fina. A gente sabe que na planta do pé tem mais calo, é uma pele mais grossa e o som não passa com tanta facilidade. Então uma das técnicas é você, para avaliação de neuroma, que ele geralmente é localizado ao nível das cabeças, bem entre as cabeças, o início da falange proximal. Então preciso saber essa anatomia, onde eu estou no metatarso e onde eu estou na falange. Então aqui eu estou ao nível das cabeças e aqui começou a falange. Na dúvida, coloque o seu transdutor no longitudinal. Então você consegue saber exatamente o nível que você vai colocar no transversal. Então cabeça, falange. E aí com um pouco de compressão você vai aumentar o ganho. Pode até aumentar o ganho parcial mais profundo. Estou aumentando o ganho aqui nessa região e começa a observar entre as cabeças metatarsais nessa região, tentando caracterizar alguma alteração nodular. Então a gente está fazendo a avaliação dos espaços intermetatarsais. Então temos o primeiro espaço, segundo espaço e terceiro espaço. E o quarto aqui. Quarto, terceiro, segundo, primeiro. E em cada espaço eu vou procurar observar se eu consigo caracterizar algum neuroma nessa topografia, sempre atentando o nível que você está localizado. Se você está no nível da cabeça ou no nível da falange. Porque geralmente o neuroma está bem na região distal, ao nível das cabeças. Então aqui, se vocês observarem, eu já estou ali observando, caracterizando a planta do pé. E uma das dicas aqui é tentar até localizar os vasos, os nervos, e agora eu vou colocar no plano longitudinal para a gente observar esse espaço. Olha só, você pode alongar no osso mesmo, alonga no osso, e depois você vai tentar enxergar dentro do espaço. Como que eu vou conseguir uma avaliação melhor? Você pode até colocar o seu transdutor à ponta, abrindo esse espaço, que aqui você consegue abrir esse espaço, uma técnica fina, e vai repousar o seu transdutor. E aqui vai tentar caracterizar se existe alguma alteração. Outra técnica é você mesmo com o seu dedo vai abrir o espaço aqui entre as cabeças e tentar localizar pela via dorsal. Então aqui a gente vai descartar bursite, que vai ser mais superficial,
e o neuroma que vai ser mais profundo. Então já começo avaliando por aqui. E não esquecer de caracterizar, vamos olhar aqui para a pele, vou pedir para o paciente fazer a extensão dos dedos, pode puxar os dedos. Quando a gente olha aqui, ó, a gente já vê o tendão, ó, extensor longo do hálux, olha os outros extensores, como eles são bem caracterizados. E aqui na sistematização é importante você treinar e ver ele normal. Porque quando chegar um caso de lesão, uma lesão cortante, você sabe onde ele está localizado, onde ele insere e como caracterizá-lo. Então pode relaxar os dedos. Vou mostrar aqui, ó, o tendão extensor longo do hálux. Então você pode puxar ele desde o nível do tornozelo. Então mais medial aqui é o tibial anterior e ele está logo na sequência. Então aqui no plano transversal ele está bem na ponta da seta, eu vou acompanhando ele. Então você consegue acompanhar todo o trajeto até a inserção na falange distal. Agora eu vou colocar no longitudinal. Olha como fica mais fácil observar ele na tela aqui, inserindo aqui na região dorsal da base da falange distal. E aí você aprende como que é o normal do tendão. Então ele está fibrilar, contínuo, e aqui avaliando ele no plano longitudinal, em todo o trajeto ao nível do pé. Matheus, você faz isso em todos os seus pacientes? Não, relembrando, isso aqui é uma sistematização para você treinar, ter um exame completo na mão. Depois você só faz o estudo direcionado. No caso, o paciente tem uma suspeita de lesão do tendão extensor longo do hálux, eu posso direcionar meu exame só para cá. Eu tenho que resolver o que está no pedido médico e o problema do paciente. Então aqui eu estou demonstrando como é possível enxergar estes tendões. Vou até mostrar aqui o tendão extensor do segundo dedo. Então sempre, pessoal, teve dificuldade em repousar, vamos usar um coxim de gel. Você colocando bem no dedo aqui, ó, você vai ver essa linhazinha aqui, ó, que está um pouco mais com anisotropia, que é o tendão extensor. Então olha só como é possível acompanhar. Ele é bem fininho, mas você consegue ir avaliando ele, tanto no plano longitudinal quanto no transversal. Um pequeno movimento de báscula vai te ajudar, às vezes, a determinar a anisotropia nele. Então aqui, ó, olhando vários tendões extensores ao mesmo tempo. Então aqui a gente finaliza a face dorsal. Agora, pessoal, a gente vai realizar a face plantar. Dica prática, como é importante você manipular o pé e estar com o transdutor também. Então uma dica prática é ter o papel toalha do lado, porque quando a gente for realizar a face plantar, a gente vai precisar movimentar, vai precisar fazer movimentos de estresse, movimentos dinâmicos, e muitas vezes usar as duas mãos. Então ou você tem um papel toalha do lado, ou uma luva, para justamente quando precisar apertar algum botão, certo? Então face plantar direcionando já para o antepé. Face plantar a gente vai dividir ossos novamente, articulações, ossos e articulações, placas plantares, fáscia plantar, espaços intermetatársicos e músculos. Então a gente saiu da face dorsal e vamos para a face plantar. Então vamos lá. Ossos. Vou começar no plano longitudinal, avaliando a morfologia das cabeças metatarsais. Então começando aqui pelo quinto. Olha o que eu já consigo caracterizar. Olha a morfologia, linha óssea regular. E aqui, pessoal, só uma curiosidade, né? Nosso paciente, nosso voluntário, ele tem 15 anos, então a gente consegue enxergar a fise aqui na região. Fise de crescimento, até na base da falange, tá vendo? Isso aqui não é fratura, é fise. E aqui na faixa preta é a cartilagem. Então, cabeça metatarsal do quinto,
do quarto, quinto, quarto, terceiro, cabeça e cartilagem aqui nessa topografia. Segundo e primeiro. Então, o que a gente encontra aqui no primeiro? Aqui a gente vai ter os sesamoides. Então, um plano legal para ver os sesamoides é no plano transversal. E a gente vai conseguir caracterizar, ó, dois ossinhos que são sesamoides. Aqui você, com esse movimento, você vai nivelar eles. Porque se eles estiverem oblíquo, é só fazer este movimento para justamente conseguir deixar paralelo. Então, a gente vê o metatarso, o sesamoide medial e o sesamoide lateral. E aqui em cima, quem já está aparecendo, ó, fazendo anisotropia, é o tendão flexor longo do hálux. Então aqui avaliei os ossos e já estou olhando com detalhe para as articulações. Com manobras dinâmicas você pode fazer uma hiperextensão para avaliar melhor a cabeça. Então você pode ver isso aqui no dinâmico. E agora vamos avaliar a placa plantar. Então aqui é o nível do segundo metatarso. Quando a gente frisa a nossa imagem, que a gente observa aqui na tela, ó, linha branca é o osso, a faixa preta é a cartilagem, e existe uma estrutura, desenhada no 3, fixada aqui na base, que é a placa plantar. Então depois ela vai inserir aqui na região do metatarso e ela passa exatamente aqui nesta topografia. E aqui nessa região está com um pouco de anisotropia, vamos prestar atenção nela aqui. Então, ó, obliquei, tirei a anisotropia dela, bem nessa inserção. A hora que eu viro, a gente vê a anisotropia. Então essa aqui é a placa. Dicas para avaliar a placa. Dinâmico passivo, em que você mesmo mexe, faz a flexão e extensão, pode relaxar os dedos. E você pede para o paciente fazer a flexão e extensão dos dedos. Pode mexer os dedos? Então aqui a gente está vendo uma placa normal. E você vai avaliando as placas plantares. E aqui no plano transversal, pode parar de mexer. E o que a gente já observa em cima das placas, ó, são os tendões flexores. Então olha só, chegando aqui, ó, o que me atrapalha é esse gap. Como é que eu venço esse gap aqui, ó, com um coxinho de gel? Vamos preencher aqui. E olha como melhora a imagem, eu vou conseguir observar o flexor inserindo lá na falange distal. Olha o coxinho de gel aqui nessa região. Então falange proximal, média e distal. Voltando aqui para as placas. Então, ó, avaliamos estruturas ósseas, principal, com ênfase aqui nas cabeças metatarsais, olhando também a articulação, e já nessa mesma região focamos nas placas plantares e já vimos também de quebra os tendões flexores. Olha o tendão flexor do hálux, como está bem nítido aqui, inserindo nessa região. Pessoal, uma dica. Região da mão e do pé, nesses níveis de metatarso falângico, a gente pode ter alguns ossículos sesamoides. Então aqui, ó, eu tô vendo um sesamoide na interfalângica do hálux. É esse ossinho que aparece aqui na tela, ó. Não confundir com patologia. Então olha lá o tendão, você pode fazer manobras dinâmicas. E agora vamos avaliar os espaços intermetatársicos. Então já vimos na região dorsal, agora região plantar. Primeiro passo, se localizar. Se localizar sabendo se você está no nível da cabeça ou da falange. No plano axial, fica fácil porque, ó, a cabeça ela tem essa morfologia convexa. Quando você chega ao nível da falange, ó, ela já tem um sulco onde passam os tendões. Então aqui eu sei que eu estou nas falanges, aqui nas cabeças. Falange, cabeça metatarsal,
falange, e como é? E como eu disse. Então aqui, ó, cabeças metatarsais e falanges com sulco. Então é nessas regiões aqui que eu vou avaliando os espaços. Vou dar o exemplo aqui do segundo e terceiro espaços. Então coloquei bem aqui, ó, inclinando nessa topografia. E vou fazer, primeiro, tentar espaçar com essa mão, ó. Eu vou tentar aumentar o espaço. E olha lá no ultrassom como faz uma diferença, ó. Então tô aqui, ó. Ó como eu tô alargando ali. Se eu comprimir, eles vão aproximar. E aqui eu tô tentando alargar o espaço para enxergar melhor através do espaço. Outra dica importante é sempre reduzir a frequência quando for estudar a região plantar. Então aqui eu já estou reduzindo a minha frequência. Então vou avaliando os espaços, ó, falange, cabeças metatarsais. Primeiro eu alargo e depois eu vou comprimir. Observando se tem alguma imagem nodular que vai aparecer entre as cabeças metatarsais. Então olhei o segundo, agora eu vou olhar o terceiro. Primeiro eu afasto, avalio e depois eu vou comprimir. Ó. Só estou vendo gordura, não vejo nenhuma imagem nodular. E não confundir nódulo com tendão. Ó. Conforme eu vou mexendo, a anisotropia que acontece nos tendões flexores. Então não confundir isso. Sempre olhar o espaço. E você pode adicionar ainda uma avaliação longitudinal. Então ó, já está aqui na cabeça, só você mexer um pouquinho que você vai estar vendo bem o espaço. Se você tem um aparelho muito bom, você pode ver até o nervo plantar. E aí, um dos sinais patognomônicos de neuroma é ver uma imagem nodular em continuidade com o nervo. Então, se você se adapta a entender o normal, você consegue caracterizar. E agora vamos estudar a fáscia plantar. Bom, a fáscia plantar ela tem praticamente 3 bandas, sendo a principal medial. Então não vou colocar meu transdutor reto aqui nessa região. A banda central é um pouco inclinada medial nessa topografia. Então essa é a técnica para eu observar a principal banda. E sempre reduzir a frequência e aumentar o ganho. Aumentar o ganho vai brilhar mais e reduzir a frequência. Então passei um pouquinho mais de gel, vou comprimir um pouco minha mão. E quem já aparece ali na tela é a fáscia plantar inserindo ali no osso calcâneo. Então é importante, pessoal, vamos olhar ali para a tela e saber identificar os planos. Aqui eu tenho coxinha de pouso plantar. Aqui a fáscia, que normalmente mede até 4 milímetros. E profundamente eu tenho os planos musculares. E aqui o importante é não só ficar parado aqui no calcânio. Começa a acompanhar a fáscia, ó, no plano longitudinal. Olha só. Plano longitudinal. Porque a fáscia ela vai se estender e depois ela vai dividir inserindo junto com as placas plantares. E no plano transversal. Então estou aqui no plano longitudinal e no transversal você vê que ela é essa aponeurose superficial do músculo flexor curto dos dedos. Olha só ela aqui nessa região. Eu vou até tentar gerar anisotropia, mas ela está bem aqui na seta. Está enxergando? Estou acompanhando. Voltando, olha só a face. E vai inserir aqui no calcânio. Vou alongar ela. Então, uma avaliação completa da fáscia plantar. E aqui para você ir se habituando, uma coisa que quase ninguém olha. Abaixo da fáscia plantar, que a gente tem músculos. Então são 4 músculos aqui. Ó. Quando a gente já está na fáscia plantar, a fáscia plantar já é essa aponeurose desse músculo aqui, que é o flexor curto dos dedos, que ele é mais superficial. E profundamente a gente vai ter o músculo quadrado plantar. Então no plano transversal, ó, vocês conseguem enxergar 2 músculos, ó, um músculo aqui e outro músculo profundo.
mais medial eu vou ter um músculo grande aqui também, que é o abdutor do hálux. Então, alongando. Pode mexer, abrir os dedos assim. Isso. Pode mexer o hálux. Mexer o dedão. Ali está fazendo mais a flexão, né? Vamos fazer mais a abdução. Então, isso aqui é um músculo. E na região do quinto, aqui também a gente vai ter o abdutor do quinto dedo. Já recebi perguntas também sobre neuropatia de Baxter. É possível ver? Você consegue avaliar a denervação. Então, aqui a gente está vendo um músculo normal. Se por acaso não conseguir caracterizar esse músculo e ele estiver atrófico, isso indica uma neuropatia. Pode estar relacionado a uma neuropatia. Então, aqui vendo o abdutor do quinto dedo. Então, somente esses 4 músculos. E aí, tomar cuidado, ó, a gente está vendo uma estrutura anecoica alongada. Vamos alongar ela aqui para ver? Então, o que pode ser isso aqui? Então, isso aqui, ó, um vaso. Se eu clicar no meu Doppler, fazer uma compressão, a gente vê que era uma veia. Então, para eu ver o fluxo, eu preciso realizar a compressão. Compressão do antepé. Então, não confundir isso com patologia. Então, de sistematização, é isso, pessoal. Se você realizar esse exame, seu exame vai estar muito completo. Poucos profissionais prestam atenção em todas essas estruturas. Então, resumindo, o que a gente viu? A gente dividiu na face dorsal. Pode flexionar o joelho. Face dorsal, observamos ossos. Se você domina a anatomia óssea, você pode navegar e saber exatamente onde está localizado uma artropatia, um cisto. Depois, articulações, musculatura intrínseca, espaços intermetatársicos via dorsal, para descartar bursite e neuromas. E sempre saber a anatomia dos tendões extensores, caso você se depare com alguma ruptura. Face plantar. Face plantar. A gente observou o quê? Ossos focando ali na morfologia das cabeças metatarsais. Articulações. Logo acima, a placa plantar. E os tendões flexores passando em cima. E depois, fáscia plantar e músculos. Olha só que exame completo que você tem agora para praticar aí no seu próprio serviço. Então, para a gente finalizar, um alerta muito importante. Porque isso é apenas uma sistematização teórica. Matheus, você faz isso no seu dia a dia? Não. Depois que você dominar e aprender a caracterizar essas estruturas, quando você dominar, você vai ter uma das melhores agendas, que é a agenda de ultrassonografia musculoesquelética. Então, o que acontece na minha prática é o paciente chegar com suspeita de fasciite, eu direcionar o exame para fasciite. Quando não for fasciite, eu vou focar em diagnósticos diferenciais relacionados à queixa. Às vezes vai chegar o paciente, quando é pé, com dor na região dorsal, eu já vou direto no osso, às vezes já consigo caracterizar uma fratura. Ou ele vem com cisto, e se eu sei navegar pelo osso, eu sei dizer exatamente onde está o cisto. Então, com essas dicas, você consegue fazer um exame muito completo, se diferenciar no mercado, praticando aí, ó, o seu próprio serviço. Então, se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar o like aqui, não esqueça de curtir, compartilhar com um colega. Já se inscreveu no canal? Ative as notificações e fique por dentro de tudo para você dominar de vez a ultrassonografia musculoesquelética. Até a próxima aula.